Não é possível que só eu vou ter coragem de falar. Essa coisa é uma coisa doentia. O Felipe Luiz ontem na coletiva. Só querem ter razão, não estão na rede social querendo ter razão. Porque tem torcedor que não pode criticar nomes como Pedro e Paquetá. Parte de quem critica a atuação do time, mas eu acho. Então, pessoal, fica até o final do vídeo. Bora ver aqui nessa treta que tá rolando aí entre jornalistas, né? Entre Mauro César, Pilhado. Bora ver também o Globo Esporte de hoje com notícias aí, né? Sobre o Paquetá e o Flamengo aí em busca de contratações. Luiz Araújo de saída. Bora ver tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, já se inscreva aqui no nosso canal Giro de Notícias do Flamengo. Ativa o sininho de notificações e deixa muito hype nesse vídeo, pessoal. Bora conferir o que rolou nessa notícia aí de quarta-feira bem agitada com as últimas informações do Flamengo. Que as coisas vão melhorar. Hoje eu tentei fazer com que o modelo fosse para que ele pudesse pressionar alto, não conseguimos encaixar nossa pressão muito pela perda da nossa bola e ele acabou sofrendo mais do que eu esperava, né? E acabou tocando menos na bola do que eu queria. Mas é isso, uma evolução constante, ele vai se soltar, o jogador com uma qualidade tremenda e eu tenho certeza que ele vai voltar ao nível dele. Falando em voltar, já sabemos que se o Flamengo ganhar de novo do Vitória lá no Barradão, vai ser por 2-1, né, gente? Porque nos últimos 7 jogos no estádio, foram 6 vitórias por esse mesmo placar e um empate. Todos esses jogos pelo Brasileirão. Uma coincidência curiosa e boa para o Flamengo, é sempre 2-1 na veia. Eu faço parte de quem critica a atuação do time, mas eu acho que esse desespero, essa angústia, essa coisa é uma coisa doentia. E eu acho que isso tem muito daquelas pessoas que só querem ter razão, o tempo todo estão na rede social querendo ter razão, e que no ano passado tiveram que entubar porque o Felipe Luiz calou a boca desses caras todos. Todos eles. Ah, estagiário, não sabe nada, o cara foi lá e arrebatou os títulos mais importantes. Em dado momento ele era campeão de tudo, que a Copa do Brasil não tinha terminado, ele era o campeão da Copa do Brasil, ele era o campeão brasileiro, carioca, da Taça Guanabara, da Libertadores e daqueles 2 troféus lá, antes do Mundial de Clubes lá. Supercopa, ele era campeão também, ele era campeão de tudo em dado momento. Até que o Corinthians ganhou a Copa do Brasil, até a Copa do Brasil era dele, que era do ano anterior e não tinha acontecido a final de 2025. Aí os caras ficaram quietos. Não dá agora para criticar, né? Na primeira oportunidade, estagiário, não sei o que, tudo de novo e tal. Enfim, eu acho que a atuação foi realmente muito ruim, mas o time teve esses aspectos positivos. Por exemplo, a relação internacional, para mim, foi pior a do Inter. O Inter teve várias chances de gol, 3, 4 chances de gol, fez um só. O Vitória não teve tantas chances assim. Ah, mas tomou de 5-1 do Palmeiras. Onde foi o jogo? Foi em São Paulo. É completamente diferente. E cada jogo é um jogo, né? Exato. O Vitória no passado... Eu admito, contra o Vitória, o nosso time foi horroroso. Perdemos, tomamos uma cacetada mesmo. E ele falou ontem, a gente jogou bem. Né? O Ventura falou. O Vitória jogando contra o Flamengo ano passado foi 2-1 jogando em Salvador e 8-0 no Maracanã. Isso. E o último jogo do Vitória contra o Palmeiras foi um empate em São Paulo e agora foi 5-1. Então, cada jogo é um jogo, como disse o Casão. Acho que assim, não é motivo para essa angústia toda. Acho que as pessoas não estão mais, essas pessoas, conseguindo curtir o futebol. Como diz o nosso amigo André Rocha, o que acontece é o seguinte, esse perfil de torcedor, ele funciona assim, ganhou, obrigação. Eu não curto a vitória. Isso é obrigação. Vou curtir uma vitória por quê? Esse time tem que ganhar todos. Perdeu e empatou? Nossa, ele sofre, ele fica angustiado, ele vai para a rede social xingar todo mundo. Quem não critica como ele é passador de pano. Tem que se pensar igual a ele, não pode pensar diferente, né? Tem que ser exatamente como ele pensa. Essas pessoas são pessoas angustiadas que só sofrem com o futebol. Não tem prazer, porque a vitória não vale nada, é sua obrigação. E quando perde é uma coisa angustiante, parece que você está perdendo sua vida. Ai, meu Deus! Então, não tem prazer nenhum no futebol. Agora, que a atuação foi ruim, claro que foi ruim. Foi uma atuação bem abaixo. Mas eu vejo esse aspecto positivo. O Felipe Luiz ontem na coletiva, ele acabou com o argumento de torcedores do Flamengo que não aceitam criticar o Paquetá. Que eles dizem, o Paquetá tá jogando fora da posição, o Paquetá tá jogando de ponta. Não tá jogando de ponta. E isso ficou nítido ontem no primeiro tempo. Ele tá jogando por dentro, ele tá jogando como um meia, como ele jogava no West Ham. Disse o Felipe Luiz. E aí tem torcedores que ficam inclusive chateadinhos. Não pode criticar o Paquetá. Por que não pode criticar o Paquetá? Só porque o Paquetá é um grande nome. Se você fala de futebol de verdade, você tem que falar a realidade, você tem que falar o que você está vendo. Se o Paquetá melhorar, é óbvio que ele vai ser elogiado e eu acho que ele vai melhorar. Agora, contra o Corinthians, foi muito mal, perdendo um gol dentro da pequena área com a bola dominada. Contra o Internacional, errou o passe que originou o gol do Inter e foi muito mal no lance que ele tirou um gol do Varela. E ontem foi muito mal
quase não apareceu no jogo e quando apareceu, errou o passe que originou o gol do adversário, do Vitória. Agora, tem outra coisinha também, para quem quer ficar justificando o tempo todo. Ele tá fora de posição. Quando o Paquetá foi contratado por 42 milhões de euros, o grande argumento era qual? Além de ser um grande jogador, ele é polivalente. Ele pode jogar em várias posições. E aí agora, para quem acha que ele tá jogando fora de posição, é por isso que ele tá jogando mal. Gente, o torcedor tem que aprender que não é porque é um grande nome, não é porque tá voltando pro Flamengo, que não pode ser criticado quando tá num momento ruim. Não é porque tá fora de posição. É porque tá fora de ritmo, é porque tá mal fisicamente e tecnicamente, ponto. Pode melhorar? Pode, mas sem ficar achando desculpinha também para mais atuações, assim como acontece com o Pedro. A bola não tá chegando, com o Plata a bola chegou e ele finalizou. Com o Plata ele cria chances. Por que o Pedro não pode criar? O Carrascal pode criar. Por que o Pedro não pode criar? Porque tem torcedor que não pode criticar nomes como Pedro e o Paquetá. E comigo, jogou mal? Vai ser criticado. Jogou bem? Vai ser elogiado. Simples. Não é possível que só eu vou ter coragem de falar de mais uma atuação desses dois aqui muito abaixo do esperado. É claro que eles podem melhorar na temporada, mas não dá para ficar vendo uma mídia bajuladora do Pedro e do Paquetá quando eles não estão jogando nada, gente. Foi constrangedor o que esses dois jogaram hoje. E detalhe, eles não jogaram nada em nenhum jogo da temporada por enquanto, tirando o jogo contra o Sampaio Correia, que aí até minha mãe jogaria bem, até Dona Rosana Asmar jogaria bem contra o Sampaio Correia. O Paquetá, ele mal tocou na bola no jogo contra o Vitória. Quando tocou, mais uma vez ele errou um passe que originou a jogada do gol do adversário. Paquetá foi péssimo contra o Corinthians, que entrou no final e perdeu um gol dentro da pequena área. Paquetá foi muito mal contra o Internacional, onde deu o passe, errou o passe que originou o gol do Inter. E foi muito mal hoje. Pilhado, mas ele pode melhorar. Claro que ele pode melhorar. Ele tem que melhorar pelo que ele custou. Só que tem que ser falado que o Paquetá, por enquanto, nos jogos que interessavam, que foram 3, ele não jogou nada e teve erros cruciais. E o Pedro, eu sei, vão dizer, a bola não chegou. Só que o Plata, na primeira bola que ele tocou na bola, ele deu uma finalização. O Pedro fica muito parado. O Pedro não ajuda. O Pedro não se movimenta. Aí, a gente fica vendo uma mídia bajuladora que só não vai criticar porque vai dizer, mas eles podem melhorar durante a temporada. Claro que podem, pô! Mas eles não estão jogando nada. E se o Felipe Luiz perceber que o erro pode ser dele em colocar o Paquetá pela direita e não como um volante, que troque logo, porque ele não tá rendendo nada. Então, não falo por resultado. Meu comentário não é por resultado. Agora, esses dois estão devendo muito e as pessoas têm medo de falar. Repito, eu imagino se fosse o Gabigol na fase que o Pedro tá. O que não estariam falando do Gabigol? E o Pedro, eu não sei porquê, poupam de críticas. Eu falo pelo momento e eu tenho coragem para falar. Os dois não estão jogando nada por enquanto na temporada, podem melhorar e se melhorarem, eu vou elogiar. Na informação aqui, pessoal, exclusiva, né, que o Flamengo, Luiz Araújo, né, indo embora do Flamengo e atualização e pode acontecer acaso atacante perca espaço com o Flamengo, né? Então os representantes do jogador vão se reunir com a diretoria para entender o planejamento e analisar as possibilidades de permanência aí do jogador na equipe do Flamengo, né? E eu já quero de antemão saber a sua opinião. Luiz Araújo é um jogador que deve permanecer no Flamengo ou o Flamengo tem que se desfazer do Luiz Araújo e abaixar sua folha salarial? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Também, pessoal, mais informações, né, que o Flamengo anda em negociação aí pelo atacante o atacante Marcos Leonardo da equipe do Al Hilal da Arábia Saudita, e é um desejo muito grande mesmo da equipe do Flamengo, né, a contratação desse jogador, né, sem dúvidas, se o Flamengo fazer essa venda aí do Luiz Araújo,
Marcos Leonardo deve chegar sim à equipe do Flamengo, né, com grande chance aí de ser um grande reforço. Também um Pedro que não tá vivendo um bom momento na equipe do Flamengo. Muitas críticas aí também para o atacante Pedro. E já comente aí, pessoal, o Flamengo tá certo em buscar um novo atacante? O Flamengo tá fazendo certo ou não? Deixa aí nos comentários também. Teve mais informações aqui, pessoal. Felipe Luiz muda de ideia, né, e toma decisão sobre Lucas Paquetá nos próximos jogos. O treinador do Flamengo, né, em entrevista, comentou, né, que o jogador não está jogando na sua posição de origem, né, coisa que não foi certa. Ele está jogando aí na posição quase de origem, mas ele infelizmente não está conseguindo render com a camisa do Flamengo. O Paquetá que vem deixando a desejar, né, nesses últimos 3 jogos. Foi assim contra a equipe do Corinthians, perdeu um gol debaixo do gol, contra o São Paulo, e contra o Vitória não foi diferente, né. O Vitória é uma equipe muito fraca e ele acabou, né, deixando a desejar, né. Contra o São Paulo não, pessoal, contra a equipe do Sampaio Corrêa, né, o Paquetá que não jogou nada. Então comenta aí, pessoal, o que você achou da chegada do Paquetá, tá gostando ou não? Deixa aí nos comentários, tá cedo para começar a fazer críticas? Deixa aí nos comentários a sua opinião, que é de extrema importância. Esse aqui foi o nosso vídeo e até o próximo.